Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Nesta sexta-feira forte que estamos tendo hoje, eu tenho uma palavra revelada de Deus para a sua vida. E eu vou começar a trazer uma mensagem muito rica, profunda demais, que interessa aos jovens, que interessa aos adolescentes, mas que interessa muito aos senhores, às senhoras, até o vovô, a vovó, a todos. Essa mensagem vai falar profundamente. E como é uma mensagem densa, é uma mensagem muito rica em detalhes e orientações para a vida prática, com Deus e com o cônjuge, o marido, a esposa, eu vou começar a trazer essa mensagem hoje. E no domingo eu vou terminar de trazer ela aqui por transmissão, de uma forma muito completa e que vai entrando e calando fundo aí dentro do seu coração, pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito revelador de mistérios. Então, de pé, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 3, versículo 8. Olha que coisa forte que é a mensagem de Deus que eu tenho para você hoje aqui no santuário. Enquanto você abre aí, eu queria te fazer uma pergunta. Jeremias 3, versículo 8. Nós vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Mas me responda uma pergunta, antes de lermos esse texto sagrado aqui. O que a aliança lembra? Olha aqui para o meu dedo. Essa aqui é a minha mão esquerda. Há 14 anos eu estou com meu esposo, o Bispo Rodrigo. O primeiro ano foi namoro, noivado e então casamento. Esse ano eu completo 13 anos de casada. Tem 13 anos que eu carrego aqui, na minha mão esquerda, esta aliança que o fato de usar onde eu uso e de ser como é, traz uma mensagem muito forte e muito clara. Que mensagem é esta? Que eu tenho um dono e sou dona de alguém. Essa mensagem se chama compromisso. A aliança lembra compromisso. Eu faço pelo meu marido e ele faz por mim. Eu faço pelo meu cônjuge e o meu cônjuge faz por mim. Se o meu marido faz por mim e eu não faço por ele, não tem aliança. Não é mesmo? Ah, apóstola, por que a senhora está falando isso agora? Porque o texto que eu vou ler para você, e nós vamos ler juntos, em Jeremias capítulo 3, versículo 8, mostra a quebra de uma aliança de um casamento. E o que faz com um casamento que a aliança foi quebrada? A ruína, o divórcio. Então eu quero mostrar isso aqui para você na palavra de Deus. Da mesma forma que para um marido e para uma esposa, a quebra desta aliança rompe esse casamento e traz o divórcio, assim também todo aquele que se diz igreja, mas não é fiel a Deus, cai num divórcio, como o próprio Deus, na boca do profeta Jeremias, registrou aqui nas Sagradas Escrituras. Jeremias capítulo 3, versículo 8. Vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Você vai ver que se a pessoa não é ofertante, ela não é igreja. Olha aí, diz assim: viu também que dei a infiel Israel
uma certidão de divórcio. Ou seja, Deus divorciou-se de Israel porque ela foi infiel a Deus. É o que acontece quando num casamento um dos cônjuges se torna infiel. O divórcio, a separação, a quebra dessa aliança. Então, Deus deixa muito claro aqui que Israel foi infiel a Deus e rompeu a aliança. E por causa disso, Deus decidiu se divorciar de Israel. Dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. O que é adultério de Israel? Adultério é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Quebra essa aliança, quebra essa prioridade, quebra essa honra, quebra esse compromisso para pôr qualquer prioridade, qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de quem você tem essa aliança. No caso de Israel, Deus. No caso da igreja, Deus. Mas no caso do marido e da esposa, o cônjuge. O marido para com a esposa para com o marido. Olha, domingo eu vou trazer uma mensagem profunda sobre isso. Eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje eu vou introduzir a mensagem, mas domingo você vai receber essa revelação completa no seu entendimento pelo Espírito de Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Tem um vídeo na rede social do apóstolo que viralizou na última semana, onde ele diz, rasgado, como a gente já está acostumado a ver o nosso apóstolo falar, que a mulher sábia, ela dá amor, dá carinho para o seu marido, atendendo às necessidades dele. Você precisa dar a quem você ama aquilo que quem você ama precisa, e não só aquilo que você está disposto a dar. Uma esposa de verdade, ela sabe honrar aquilo que para o marido dela tem real importância. É realmente necessário. Assim como o marido que tem sabedoria para amar, entende a sua esposa e dá a ela aquilo que ela realmente quer dele e precisa dele. O casamento é uma união que faz os dois uma unidade. E é uma força que nada pode entrar. Os dois se tornam um só. Em Israel tem uma aliança muito usual entre os judeus, uma aliança mesmo, que eles usam para representar a aliança deles com Deus, que eles mantêm ali com extremo rigor e temor. E nesta aliança está escrito, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas essa aliança não se refere ao marido e à esposa e ao marido, mas se refere a cada um com Deus. Essa aliança é a mais importante da nossa vida. É a aliança com o Eterno. Então, o apóstolo, ele fala rasgado, né? Se a mulher não der para o marido o amor, o carinho, a atenção e atender às necessidades que ele tem, ela está sendo infiel a este casamento. Assim como o marido, ele precisa dar à esposa dele aquilo que ela realmente precisa dele e não só aquilo que ele está disposto a dar a ela. Se eu, Daniela, não der ao meu marido, Bispo Rodrigo, aquilo que ele espera de mim, o amor, o carinho, a atenção, aquilo que ele realmente precisa, Deus vai olhar para mim como esposa do Rodrigo e vai ver em mim infidelidade. Por quê? Eu tenho um compromisso de ser para o meu marido tudo aquilo que ele precisa e deseja numa esposa fiel.
Assim como ele, marido, deve ser para mim o que eu preciso e desejo nele como meu marido fiel. Você está entendendo? Deus decidiu que diante da postura de Israel, ele deveria se divorciar de Israel. Porque só Deus estava fazendo a parte dele da aliança. E Deus não é obrigado a nada. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus tem aliança com quem tem aliança com ele. Você não vê uma pessoa casada sozinha. A pessoa é casada com alguém que é casado com ela. Deus não vai ter aliança com você se você não tiver uma aliança com Deus. É uma aliança. É um casamento. É uma decisão de compromisso. É uma decisão de ser do amado e o amado ser seu. E é uma decisão das duas partes. Só que aqui em Jeremias, você vê no início Deus se divorciando de Israel, porque Israel decidiu ser infiel, decidiu não dar valor a essa aliança, não renovar essa aliança com Deus, não se manter fiel, íntegro nessa aliança com Deus. Então Deus não teve escolha, ele teve que se divorciar de Israel, porque Israel determinou assim. Só que quando a gente vai lá para Jeremias, você vê Deus propondo a Israel o conserto para que a vida deles comece a dar certo, desta aliança. Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34 diz assim: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles. Ou seja, para Deus fazer isso, tem que ter intimidade, tem que ter liberdade para isso, tem que ter abertura para isso. E a escreverei nos seus corações, ou seja, Israel abriu seu coração para mim, através da aliança. Confiou em mim para eu ser a parte da aliança que me cabe, e Israel será a parte da aliança que te cabe. Serei o Deus deles, ou seja, nesta aliança, eu serei o seu Deus. Então eu vou me revelar Deus na vida daquele que tem aliança comigo. E eles serão o meu povo. Eu serei do meu amado, e o meu amado será meu. Deus será de Israel, como Israel será de Deus. É a aliança. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu marido e o meu marido é meu. Eu sou de Deus e Deus é meu. É uma aliança. Versículo 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão. Todos eles quem? Os que têm aliança com Deus. Ele só se deixa conhecer, e conhecer na palavra de Deus tem um significado de intimidade profunda. Quando você vê a palavra de Deus dizendo, né, que um casal novo, jovem, se conheceu na intimidade, é porque ali houve uma entrega total. E fruto daquela entrega, daquele conhecer um ao outro, nasceram filhos, deram frutos. E aqui diz, né, que Deus vai se deixar conhecer profundamente e conhecerá profundamente todos aqueles que têm uma aliança com Ele. E mantém essa aliança, porque você vê que Israel tinha aliança com Deus, decidiu romper, Deus divorciou deles. Decidiu renovar, Deus voltou a ser Deus deles. É muito claro aqui em Jeremias. E aí ele diz: todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então Deus perdoou aquela tola decisão de ignorar a aliança com Deus. E porque eles foram lá e renovaram a aliança com Deus, Deus então
renovou a aliança com eles, fez com eles essa promessa de que dentro deles, no coração deles, iria haver ali um conhecer tão profundo, tão íntimo de Deus para com eles e deles para com Deus. E então, desde o menor até o maior, ele perdoaria todo o passado, não se lembraria mais dos pecados e com eles teria aquele conhecer, aquela presença íntima, aquela força de um só. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É muito forte, né? E aí você vê essa força de glória, de grandeza. O que tudo isso tem a ver com o tempo que a gente está vivendo? Quando nós formos agora renovar nossa aliança com Deus, subir a escada de Jacó no Monte Manaim, no dia 13 do mês de julho, mês da aliança com Deus, mês 7, nós vamos, assim que chegarmos ao Monte Manaim, entrarmos no jardim da glória de Deus, no Vale de Elim. O que representa o Vale de Elim? Que é bem ali na entrada do Monte Manaim, representa você de pé. Vale de Elim representa você de pé. Vale de Elim representa eu de pé. Eu, Daniela, vou ter o meu nome em uma daquelas palmeiras. Quero o nome do meu marido lá, quero o nome dos meus filhos lá, porque Vale de Elim significa você de pé, eu de pé, meu marido de pé, meus filhos de pé. A palavra Elim quer dizer 3 coisas. Eu estou fora da escravidão, que o povo de Israel foi escravo dos feiticeiros de Faraó, dominados pela ambiência do Egito, de escravidão, de servidão, de humilhação, de miséria, de tudo quanto é coisa ruim. Então, a palavra Elim significa: eu estou fora da escravidão, fora das feitiçarias do Egito na minha vida. Eu estou fora do deserto. O que tem no deserto? A não ser cobra e escorpião. Cobra, que significa o invejoso, o olhar invejoso, a astúcia, o bote da serpente que destrói a vida de uma pessoa. E escorpião, que significa a traição, o apunhalar pelas costas. Escorpião significa amarração, espírito de morte, condenação à morte. Então, a palavra Elim quer dizer: estou fora do deserto. E deserto representa tudo de ruim, né? É fome, é sede, é sol quente de dia, frio terrível à noite, é terror por todos os lados. E a palavra Elim quer dizer também que eu estou fora da amargura. Lembra de Mara? Pois é, Mara é o lugar de amargura. Então, Elim significa Egito na minha vida nunca mais, deserto na minha vida nunca mais, amargura na minha vida nunca mais. Agora eu cheguei no lugar da resposta de Deus, da abundância de Deus na minha vida, da força de Deus que me sustenta de pé. Pode vir tempestade, pode vir ventania, pode vir o que vier. A palmeira, ela não se curva, ela não é derrubada, ela se mantém inabalável, porque a estrutura, a força de uma palmeira. A palavra de Deus diz nos Salmos que aquele que é fiel a Deus, ele é como a palmeira que lá no topo ela arrebenta em folhas e frutos. Ela é soberana, ela é gloriosa. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você em Elim, lá no Monte Manaim. Eu quero falar mais sobre essa aliança de Deus com o povo de Israel, essa aliança que Deus propõe a mim e a você, que deve ser cultivada, renovada e que garante na nossa vida
fruto de justiça e paz. Garante na nossa vida Deus conosco. Garante na nossa vida o amado com você, porque você está com o amado. É muito forte. Domingo eu vou falar mais sobre isso de uma forma muito mais profunda, densa. E hoje eu precisava trazer para você um gostinho do quanto vamos aprender sobre vida sentimental, porque para entender a aliança com Deus, nós temos que entender o casamento humano, a aliança carnal. E eu vou trazer muitas orientações domingo que vem sobre vida sentimental e vai ajudar muito você que já é casado e precisa reparar sua aliança. Tem muita mulher perdendo o casamento por culpa dela. Tem muito marido que não tem mais prazer na sua esposa por culpa dele. A tolice ocupou o espaço da sabedoria e o casamento está passando por entre os dedos das mãos. Não tem honrado essa aliança. E honrar a aliança é fidelidade em várias áreas. É ser fiel e comparecer como marido, como esposa em várias áreas do casamento. Não só não traindo. Mas existem traições para além de ter uma outra pessoa. E nós vamos aprender sobre isso. Porque tudo que a gente aprende sobre casamento, à luz da palavra de Deus, humano, carnal, casamento entre um homem e uma mulher, está também diretamente relacionado ao casamento da aliança com Deus. E nós vamos aprender muito sobre isso no domingo que vem aqui no Santuário.